O objetivo deste vídeo é sensibilizar os profissionais e as empresas para a importância e a necessidade do preparo para um período extremamente importante na vida das pessoas, que é a aposentadoria. E, num primeiro momento, é sensibilizar, chamar a atenção e alertar. Numa segunda fase do vídeo, vamos estabelecer um roteiro de algumas etapas, de alguns temas que nos parecem importantes, gerando uma reflexão em você ou o seu grupo, em relação a este tema. E um dos resultados que desejamos é demonstrar que é importante preservar a autoestima, mesmo numa fase como esta, que muitas vezes, muitas pessoas, e especialmente pessoas que às vezes desfrutam de posições de poder ao longo do seu período de vida, é de tomar muito cuidado para que, ao cair no ostracismo ou ao perder o poder ou o status que tem, não se deparem com uma crise da qual dificilmente vão sair. Quem sabe valesse a pena também dizer quando é que este assunto começa a nos preocupar. Para este vídeo, produzido agora pelas organizações Bernhard, em parceria com a Planis, o assunto começou a ser tratado por mim em 1978, quando observei na Europa as escolas da terceira idade. E naquela época lidava no Brasil com programas de administração do tempo associados à ideia e ao conceito de qualidade de vida. Introduzindo este tema, principalmente como preocupação, somente em 1985 tivemos um primeiro caso de uma empresa que se interessou por desenvolver este tipo de trabalho, foi o Grupo Ultra. Posteriormente, outras empresas se interessaram e também realizaram trabalhos, tal como IBM, Nestlé, Sadia e tantas outras, ao longo de todo este tempo, começaram a entender que o preparo do profissional para o período da aposentadoria era algo tão importante quanto prepará-lo para todo o desenvolvimento do período em que ele estaria vinculado à empresa. E nós vamos ver, inclusive, quais são os motivos que levam a esse tipo de situação. Mais de 150 clientes atendidos, empresas, em programas de tempo, associado à qualidade de vida, mostraram que muitos profissionais colocavam a aposentadoria como algo distante. Ou mais grave ainda, colocavam para a aposentadoria todos os seus projetos de desfrute. Desfrute no sentido mais amplo da vida. E se constatava mais tarde que não tinham estrutura para isso, não estavam preparados para isso. E aí vinha a crise e aí a grande dificuldade. Por isso, o nosso convite, o nosso alerta, pense um pouco sobre isso e, mais do que pensar, gostaríamos que o nosso roteiro lhe leve a preparar o seu projeto de vida e discuti-lo com aqueles que lhe querem bem e aqueles que estarão envolvidos nesta nova fase da vida, que com certeza pode ser uma etapa tão bonita quanto foram as anteriores, ou até, quem sabe, melhor que as anteriores. Falemos um pouco do momento atual que estamos vivendo a nível de realidade brasileira. Boa parte dos conceitos, das ideias que vamos tratar neste vídeo constam do livro Trabalhar e Desfrutar, que você está recebendo junto com esta fita. Quando olhamos o momento atual, vemos que, na realidade, 5 questões importantes estão permeando as relações e permeando o mundo organizacional e a realidade brasileira nesta fase. A primeira delas é o fenômeno da globalização. Todos nós sabemos disso, todos nós percebemos os efeitos da globalização, inclusive na nossa vida pessoal. Mas, quando olhamos a questão do ponto de vista da perspectiva profissional e empresarial, podemos perceber nitidamente que a globalização está trazendo novas exigências para os profissionais, para as quais muitos profissionais não se prepararam, ou não estão preparados, ou não estão nem com a disposição de se preparar, mas é uma nova realidade. A globalização, de certa maneira, vem e numa velocidade muito grande, e tanto o país quanto as empresas têm que se ajustar a ela com grande rapidez, e não podem, muitas vezes, esperar que profissionais levem algum tempo, têm que atropelar, muitas vezes, esses profissionais.
E embutido na globalização vem um alto clima de competitividade, ou seja, as empresas que não se ajustarem a isto não vão sobreviver. O mesmo se aplica aos profissionais. Então, hoje em dia, há muitos e muitos casos de empresas que estão fazendo programas de afastamento voluntário, de desligamento voluntário, e que colocam nesses programas uma necessidade ou como consequência e da causa da necessidade de renovar o seu quadro gerencial. E se você está no rol dessas pessoas, é bom que você se prepare, esteja atento, porque a globalização é um processo e é um fenômeno, sob certos aspectos, irreversível, que ele vai sofrer ajustes, não tem dúvida, mas que está aí e numa velocidade bastante grande. Um segundo ponto importante a ser observado na realidade brasileira é que os nossos índices de longevidade aumentaram. O brasileiro está vivendo, em média, mais tempo nos dias atuais. Portanto, quando ele se aposenta, ele ainda tem pela frente um longo período de vida. E não seria bom, não seria adequado que, ao se aposentar, entrasse num processo de autodestruição, de perda da autoestima e encurtasse o seu período de vida. É fundamental entender que há uma fase depois que pode ser tão importante e pode ser extremamente produtiva ao nível das realizações pessoais. Uma terceira questão que é preocupante no Brasil, e não só no Brasil, mas conosco ela é mais grave um pouco, é a falência do sistema previdenciário. Se alguém está esperando que aquilo que vai receber da Previdência lhe vai dar sustento, lhe vai permitir manter um certo padrão de vida, eu acho que é bom mudar de ideia. A relação hoje, e que tende a mudar rapidamente, é de 4 contribuintes para cada aposentado. Muito breve ela já vai estar em 2 e provavelmente vai sofrer uma reversão no curto prazo no Brasil. Portanto, seria utópico, seria ilusório imaginar que aquilo que você vai receber da Previdência vai ser suficiente. Além do que, com certeza, haverão muitas modificações no sistema previdenciário, porque isso já está ocorrendo nos países como a Alemanha, nos Estados Unidos, onde os regimes de previdência ou de complementação da aposentadoria estão sendo totalmente revistos, estão se retirando muitos dos benefícios que faziam parte desses programas. Por outro lado, os planos de previdência privada, ou seja, aqueles que suplementam ou complementam a aposentadoria, os planos privados, de maneira geral, pecam por uma falta. Só olham o lado financeiro. E muito cuidado, o lado financeiro não é tudo. Nós temos acompanhado vários casos em empresas de pessoas que se aposentam e que não têm problemas financeiros, mas com o tempo, o processo de perda da autoestima, a falta de um projeto de vida, as leva a total autodestruição, inclusive ao falecimento. Por último, uma condição relativamente recente, mas que é de alto impacto, as mudanças no mundo do trabalho. A ideia do emprego convencional, aquele sonho que muitos tinham de entrar numa empresa e ficar até o final da sua vida, ele acabou. Resta muito pouco. O emprego, sob a forma como muitos anos existiu, ele está desaparecendo. Aquele conceito de eu vou entrar no Banco do Brasil, eu vou entrar na Petrobras, eu vou entrar na Volkswagen, eu vou entrar na IBM e ficar até o fim da minha vida e lá fazer uma carreira, é um processo que já era. Ele não vem ocorrendo e provavelmente a curto prazo não ocorrerá mais, o que representa, inclusive, uma alteração dos planos de carreira, de encaminhamento, inclusive dos jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Portanto, o que está claro hoje em dia é que oportunidades de trabalho, necessidades de trabalho e alternativas de trabalho estão surgindo, inclusive dentro do mundo dos pequenos empreendedores. Agora, o emprego, naquela maneira convencional, naquela maneira, de certa maneira, de ao longo da vida, quando construir uma carreira vinculada a uma empresa, isso está também já com os dias contados. Portanto, o conjunto destas questões leva a olhar a questão do preparo para a aposentadoria como algo importante e muito vinculado ao jovem executivo que está hoje em plena efervescência da sua carreira. Considere o seguinte, pense que você tem que fazer não apenas o planejamento da sua carreira, mas o planejamento da sua vida e carreira, incluindo preparar-se para a aposentadoria de uma forma preventiva.
Uma das questões primeiras a considerar é porque as empresas poderiam ter interesse em fazer um programa de preparação de executivos ou de profissionais para a aposentadoria, quando, em tese, elas estariam, de certa maneira, encaminhando o indivíduo agora para sair da empresa. E outra questão importante é como as empresas têm atuado ao longo de todo esse tempo e que são questões que agora começam a se modificar. O que se observa nitidamente no que tange a política de recursos humanos da maioria das empresas, é que elas conduziram e desenvolveram planejamentos de carreira, ou seja, os profissionais e as estruturas que os levavam a considerar isto, basicamente enfocavam a questão da perspectiva de uma carreira. E mais grave ainda, uma carreira sempre ascendente, sempre vertical. Mais recentemente, algumas carreiras de caráter horizontal. Mas é uma preocupação muito nova esta de introduzir não mais a questão só na perspectiva do planejamento de carreira, mas também de vida e carreira. É notório que um profissional que tenha, a nível pessoal, algumas questões ou algumas dificuldades, isto possa se produzir ou possa provocar dificuldades no seu próprio desempenho profissional. Portanto, a correlação entre uma boa qualidade de vida profissional e uma boa qualidade de vida pessoal é indispensável e o planejamento de vida e carreira ganha a cada dia mais corpo nas empresas. Por outro lado, o que é possível perceber é que com o sistema vigente, na maioria das vezes o conhecimento, a tecnologia, a informação não é de domínio da empresa, é de domínio das pessoas, é de domínio do profissional. Ele é que detém aquilo. E ele muitas vezes utiliza isto como forma de se julgar quase, ou criar até, o cargo do famoso insubstituível. Dizem até que de insubstituíveis o cemitério está cheio. Ou seja, ninguém é insubstituível de fato. Mas, muitas vezes as pessoas criavam dificuldade no sentido de não preparar o seu substituto, o seu sucessor. Esta questão tem que mudar nas empresas. As empresas têm que conseguir que o conhecimento, a informação, o know-how que detém o funcionário seja transmitido e seja de domínio da empresa. E a única maneira de fazer isto é tirar dele esta preocupação sobre o dia seguinte, sobre o que ele vai fazer depois, quando ele perca isto ou quando a organização lhe puxe o tapete, como costumam dizer. As empresas, ao longo de todo esse tempo, trabalharam com sistemas fortes de adesão, no que estão perfeitamente certas. É parte do seu papel, fazer com que o indivíduo goste da empresa, e é importante que ele goste da empresa que ele trabalha, criar, de certa maneira, aquilo que vulgarmente, ou mais popularmente, se chama vestir a camisa. Eu costumo dizer que algumas empresas trabalham até de uma maneira muito mais eficaz. Não é vestir a camisa, é tatuar o indivíduo, porque a camisa lava e desbota, a tatuagem fica impregnada no indivíduo. Grupos familiares, grupos multinacionais, terminam gerando nos indivíduos um comportamento forte de adesão em relação à empresa, o que os torna indivíduos extremamente dependentes da empresa sobre todos os aspectos. Tem facetas positivas, mas pode ter alguns riscos quando do surgimento do momento da aposentadoria. Outra coisa que tem sido séria nas empresas é que muitas destas empresas, ao longo da vida profissional, desestimulam o profissional de desenvolver algum tipo de interesse, ou seja, outras identidades, outros interesses, outras atividades. Não importa quais sejam. Dar uma aula, lecionar, escrever, fazer palestra, tocar numa orquestra, desenvolver atividades comunitárias, envolver-se em associações do bairro, ou seja, gerar nas pessoas um conceito e uma preocupação de cidadania, de maior envolvimento. E com esta exigência de uma dedicação exclusiva, em muitas circunstâncias as empresas geraram pessoas limitadas, resistentes à mudança e que, em geral, têm um processo de dependência muito grande com a empresa, que vai ser um dificultador na hora dos programas de preparação para a aposentadoria. Também as empresas colocavam sempre uma forte preocupação com relação a aspectos financeiros, estimulando e criando programas de preparação, ou seja, de complementação da renda na aposentadoria, mas sempre voltada para o período da chamada vida útil, e não preparava o indivíduo para o que vinha depois, e não apenas sobre o aspecto financeiro. Agora, outra questão, e esta é a última do ponto de vista das empresas, que também está mudando substancialmente,
é que, na maioria delas, os programas eram de treinamento ou de desenvolvimento. Raras eram as empresas, ou menos ainda os programas, que estimulavam, que incentivavam o processo de autodesenvolvimento, o processo de dentro para fora. Quando falamos de preparação para a aposentadoria, estamos falando, na essência, de um programa de autodesenvolvimento. É o indivíduo que necessita se desenvolver. E uma das dificuldades que nós temos nos deparado muitas vezes nos programas que temos feitos com empresas ou nos atendimentos individuais que formulamos é uma certa dificuldade do indivíduo de assumir isto como um compromisso seu dentro de um programa em que ele tem que gerar o seu próprio desenvolvimento. Tudo isso está mudando, ou se não mudou ainda nas empresas, precisa mudar ou vai mudar e com muita rapidez. Um dos pontos importantes também que devemos analisar é de que maneira o próprio profissional se prepara ou que tipos de impactos tem havido em relação a este profissional. Segundo os europeus, em vários estudos realizados, deu para observar de que todo indivíduo vive 3 grandes etapas na vida. Eles dividem da seguinte maneira. A primeira fase, que é a fase da infância, eles chamam de infância e adolescência, de um período de preparação para o trabalho. Um segundo estágio é o do trabalho, é o período mais longo da vida, em que todos nós fazemos basicamente trabalhar, trabalhar, trabalhar. Muitos se orgulham, inclusive, de nunca terem tirado férias, nunca terem chegado atrasado ao trabalho e, portanto, serem pessoas que dedicaram-se exclusivamente ao trabalho. E o terceiro período, que eles chamam de pós-trabalho, ou seja, após o período de vínculo com o trabalho ou com alguma empresa. No Brasil, eu criei a expressão pós-carreira, ou a nova carreira, de certa maneira hoje já bastante conhecida, porque entendemos que o que é importante nesta fase é estabelecer um projeto de vida que contemple, inclusive, a perspectiva de uma nova carreira, porque é uma nova fase de vida do indivíduo. Agora, o que é que tem dificultado isto quando olhamos na perspectiva do profissional? A primeira é o fato de que ele tem uma forte dependência da identidade organizacional. É o que eu chamo de utilizar o sobrenome da empresa. O indivíduo considera que é importante, e lhe abrem portas, o fato dele ser o fulano de tal da Rede Globo, o fulano de tal da Ford do Brasil, o fulano de tal da IBM. Ou seja, na medida em que ele está vinculado a uma organização, ele incorpora isto como sobrenome, e mais do que como sobrenome, como sua identidade. E ele não percebe o risco que isso acarreta por não pertencer a, ou pertencer temporariamente, e pior, por não ter outras identidades. Ele perde a sua própria individualidade, inclusive, o que é bastante grave. Outra questão que é grave, que é séria, é o descuido, ao longo da vida profissional, do exercício dos outros papéis. Ele dedica ao papel profissional boa parte do seu tempo, quase que a nossa pesquisa indica que o indivíduo dedica à empresa ou ao trabalho, e isso não quer dizer que ele permaneça na empresa, mas do ponto de vista mental, ele dedica entre 55% e 60% do tempo que ele está acordado. Nós estamos eliminando aí o tempo de sono. E com isto ele descuida, não leva em consideração, não dá o mesmo grau de atendimento aos papéis conjugal, familiar, social, de relações, educacional, individual, inclusive. Sobre esses aspectos, já deu para observar, nós temos amostragem que mostram que há uma queixa, que há uma insatisfação no que se refere ao tempo destinado a esses outros papéis, que são tão importantes quanto o papel profissional, porque eles se complementam. E é ilusório imaginar que o indivíduo, ao se aposentar, vai dedicar todo o seu tempo a esses outros papéis. Ele vai ter dificuldades, até porque ele não está acostumado. Ele tem, na vida profissional, um forte envolvimento e também uma forte identidade, como mencionamos antes. Muitos, inclusive, têm relacionamentos ou amizades só vinculadas ao trabalho. E é uma coisa curiosa, porque muitas vezes pessoas dizem, não, nós vamos jogar uma pelada de futebol esse fim de semana, e vai lá com os fornecedores, vai com os clientes, ou com os colegas de trabalho, ou vamos fazer um churrasquinho, ou vamos fazer uma festa. E a ideia é de que, proibindo falar de trabalho, está tudo resolvido. Ocorre que
Não é pelo fato de falarmos ou não falarmos que nós nos desvestimos do papel que desempenhamos. É evidente que sempre que eu estou, mesmo num compromisso social, mesmo num compromisso de lazer, cercado de pessoas que têm a ver com a minha atividade profissional, eu não vou me desvestir daquele papel que eu represento e, portanto, se há relações hierárquicas, se há relações de cliente e de fornecedores, elas estarão sempre em jogo neste processo, mesmo que sejam momentos de lazer e eles não ficam totalmente descaracterizados de algum tipo de vínculo profissional. Uma outra questão que é muito grave, muito séria, e poucas pessoas percebem isso, é que as pessoas vinculam a dinâmica das suas vidas à dinâmica das empresas. Ou seja, ao entregar a sua carreira ou ao entregar a sua vida profissional a uma empresa, ele espera que a empresa cuide dele. Isto é ilusório. Porque a empresa tem uma dinâmica que nem em momento algum vai contemplar a vida dos indivíduos. A dinâmica da empresa é determinada pelo mercado, e o mercado tem mutações que são determinadas por fatores externos. O mercado deve levar em consideração a concorrência, os fornecedores e os clientes e os acionistas, a vontade, o desejo, as expectativas dos acionistas. Na medida em que esta empresa tem que estabelecer prioridades, reduções, cortes, etc., nem sempre o projeto de vida pessoal vai ficar vinculado. E muitas vezes pode ficar totalmente desvinculado. O que eu estou querendo dizer é que a vida pessoal de cada um é responsável e tem que tomar muito cuidado dela. E não pode simplesmente entregar isto como uma responsabilidade à empresa. Da mesma maneira como as empresas, os indivíduos têm descuidado do seu programa de autodesenvolvimento. São, às vezes, pessoas muito informadas, são pessoas muito treinadas, frequentadores de cursos, mas não são pessoas preparadas para exercer o autodesenvolvimento. Se capacitarem por recursos próprios e desenvolverem uma massa crítica. E, por último, muitas situações priorizam apenas o lado financeiro, imaginando que com uma confortável situação financeira a aposentadoria está resolvida. Não está. A aposentadoria é um processo bem mais delicado, que envolve algumas questões, começando inclusive pela busca de uma nova identidade na medida que você vai perder a identidade que você tinha anteriormente. O dia seguinte, o fato de ser um ex é muito sério. E poucas pessoas se apercebem disto até a hora que aperta. Seria bom que você considerasse isso. Não espere ter que se aposentar, não espere sair de férias e, mais grave ainda, não espere ir para uma UTI para daí começar a considerar essas questões. Pense nelas antes e atue sobre elas, mesmo que você seja um jovem executivo ou mesmo que você seja um profissional às vésperas da aposentadoria. No bloco seguinte, nós vamos falar sobre quais são alguns dos itens importantes para a elaboração de um projeto de vida. Vamos agora, então, trabalhar em direção ao seu projeto de vida. O meu convite é que você pense sobre isso e, mais do que pense e reflita, elabore um projeto de vida. O que eu vou mencionar a seguir são algumas áreas e indicadores sobre os quais você pode trabalhar. Eles estão no livro Trabalhar e Desfrutar, da página 101 a 109. Você pode tomar lá os formulários e trabalhar com eles. Eu vou fazer alguns comentários adicionais ao que você já encontra no livro. Agora, eu quero recomendar, acima de tudo, uma certa disciplina e uma certa determinação, uma vontade, que depende de você, não vai depender dos outros. Isso me faz lembrar uma pequena piada que me parece que pode ser útil ser contada agora, sobre um executivo que teve uma crise existencial, ficou muito preocupado e resolveu isolar-se no Tibete para pensar sobre a sua vida, ou até repensar. Chegou lá e conversou com o monge e pediu um local isolado. E o monge atribuiu a ele lá uma cela, um local isolado, com a condição de que ele devesse ficar 5 anos sem falar nada. Passados 5 anos, ele tinha direito a dizer 2 palavras. Ele foi, ficou isolado. Passados 5 anos, ele retornou e falou 2 palavras: comida fria. Foi enviado de volta à mesma cela, com a condição de ficar outros 5 anos, com direito a dizer 2 palavras. Ficou mais 5 anos. Quando ele voltou, disse 2 palavras: cama dura.
de volta na sua cela, lá ficou mais 5 anos. Tinha direito a mais 2 palavras, voltou. E aí voltou e disse, eu vou embora. E aí o abade disse para ele, é mesmo, você tem que ir porque você reclama demais. Vejam, a questão da paciência, a questão da vontade, da determinação, é importante quando nós falamos de programas de autodesenvolvimento, e na essência aqui nós estamos falando de autodesenvolvimento, porque é algo que vai depender de você. Você não vai poder culpar os outros sobre isso. E uma das primeiras áreas com as quais podemos trabalhar é a área material. Você encontra o formulário, onde você pode estabelecer alguns objetivos experimentais, depois você faz uma análise das forças dificultadoras e facilitadoras, e aí estabelece uma ação. E quais são alguns desses indicadores sobre os quais você deve pensar ao olhar para o seu futuro? E quando pensa no futuro, não pense só na aposentadoria. Pense nas fases da vida que você vai enfrentar ou está encarando. Por exemplo, do ponto de vista material, uma das questões importantes é a questão da moradia. Onde é que você quer morar? Quer continuar morando onde já reside? Quer mudar? Que tipo de necessidade, que tipo de exigência, que tipo de ambiência lhe interessa? Que tipo de moradia você vai precisar quando você for se aposentar? Precisa daquela casa grande, daquele apartamento ou é uma coisa menor? Pode ir morar num conjunto onde hajam outras pessoas? Pode reduzir o grau de despesa que você vai ter em relação à sua residência? A questão do salário, ou seja, como é que você vai se remunerar? Quais serão as suas fontes de renda nesta fase da aposentadoria? Que hábitos você vai ter? Que novos hábitos vão surgir? E hábitos relativos a consumo, a despesas, a gastos? A questão da alimentação? A questão de bens. Que bens você julga que serão necessários para esta fase? Que bens você considera como indispensáveis, desejáveis, necessários? Que nível de vida, que padrão de vida você quer ter quando você se aposentar? Você quer ter um padrão de vida alto? Você está satisfeito com um padrão de vida médio? Ou seja, que reservas você precisa ter, ou acumular, ou preparar? E mentalmente, o que você encara como nível de vida? A localização, onde você quer, onde você pretende se localizar? Que tipos de circunstâncias e onde você quer circunscrever a sua vida? O que você considera como questões de conforto quando você estiver aposentado? Quando eu digo conforto, é o conforto da locomoção, é o conforto da proximidade das pessoas que você quer bem, é o conforto de poder ir e vir com relativa facilidade. Hoje em dia, nas grandes cidades, nós temos o problema sério do tempo que se gasta no trânsito. Você pretende continuar nesta mesma situação? A questão do clima. Há muitas pessoas que aproveitam exatamente o momento da aposentadoria para dar uma mudança radical na sua vida, buscando climas mais amenos, climas mais adequados, eventualmente até compensando um pouco algumas deficiências físicas que apareceram ao longo do tipo de vida e de ritmo que você levava. E, por último, a infraestrutura. Quer dizer, quando você olha ao seu redor e as necessidades que você vai ter no período de aposentadoria, que infraestrutura você considera que será necessária para suficiência sua, para autossuficiência, para atender às suas demandas? Você é uma pessoa que gosta de diversão? Você é uma pessoa que gosta de lazer? Você é uma pessoa que gosta de leitura? Quer dizer, que tipo de infraestrutura você considera que vai ser indispensável para você se sentir satisfeito nessa nova etapa da vida? Esses são alguns dos indicadores da área material. Falemos de uma outra área, a área biofísica. A questão da idade. Quer dizer, quando você se aposentar, você terá uma idade. O que você imagina que vão ser as características suas do ponto de vista biofísico? O seu vigor. Você vai ter o mesmo vigor? Não vai ter? Que cuidados você tem que tomar em relação a isso? A questão da energia, a questão da saúde, quer dizer, ou seja, como é que você quer encarar e cuidar disso? Você já está cuidando disso hoje? Que medidas adicionais você vai tomar na época? A questão da aparência. Para muitas pessoas a aparência é importante. Desde tingir o cabelo para não parecer tão idoso, até outras ações que possam ser tomadas do ponto de vista de preservar a sua aparência física, porque ela é saudável não apenas em relação a você, mas em relação ao impacto que você causa nos outros. Olhando ainda do ponto de vista biofísico, que forças e fraquezas você coloca
em relação a este aspecto do ponto de vista físico? Você é uma pessoa determinada, você se cuida, você tem a disciplina, você pratica exercícios, ginástica, você vai ao médico regularmente? Ou seja, você adota uma série de ações que podem provocar um prolongamento da sua vida de maneira saudável. Qual é a autoimagem que você tem? Ou seja, como é que você se imagina ou gostaria de se ver quando você estiver aposentado? Qual é a imagem que você faz de uma pessoa aposentada? O que você gostaria de evitar que você vê nos outros? E a heteroimagem? Como é que você gostaria, como é que você quer ser visto pelos demais? Não esqueça que você terá alguns anos a mais. Não esqueça que as pessoas que vão olhá-lo a partir de uma pessoa que acumulou algum tipo de experiência, mas depende de como você usa essa experiência. Você quer se tornar uma pessoa rabugenta, uma pessoa que se sente incomodada, ou uma pessoa otimista, uma pessoa que irradia valor, energia, vontade, disposição? Que cuidados médicos e físicos você vai ter que tomar, e mais ainda, eu diria, que você hoje já está adotando em função dos projetos de vida para esta nova fase. Não esqueça, o futuro depende muito de algumas ações no presente. Uma outra área de grande importância é a área afetiva. E alguns indicadores que se referem à área afetiva começam, por exemplo, com a questão do temperamento. Que tipo de temperamento tem você? Você é uma pessoa inquieta? Você é uma pessoa mais tranquila? Que tipo de sentimentos pessoais você tem? Você é uma pessoa cujas características de personalidade são muito mais de busca da individualidade, de preservação da sua individualidade? Você convive bem com o isolamento? Ou você é uma pessoa que precisa muito do relacionamento social, precisa estar junto com outras pessoas, precisa estar sempre ativo, precisa de envolvimentos de caráter intenso, precisa ser ouvido, falar, ouvir, interagir? Você convive bem com grupos, e grupos heterogêneos ou grupos específicos? Dê uma examinada nessa questão até para procurar já antecipar um pouco o encaminhamento do seu projeto de vida no que se refere à aposentadoria. Que relacionamento você espera ter no futuro? Que amigos, que pessoas você gostaria de preservar ao seu redor? Será que você vai manter todos os amigos que fez ao longo da vida? Ou vai agora, nesta fase, ajustar um pouco e conviver mais intensamente com alguns que outros? Vai aproveitar para visitar amigos mais distantes e refazer ou retomar relações que se romperam ou que ficaram descuidadas ao longo do tempo em que você tinha menos disponibilidade de tempo e menos autonomia, inclusive? Como é que você pretende conduzir as relações, por exemplo, com a esposa ou com o marido, ou seja, com o seu parceiro ou parceira? Como é que vocês pretendem conviver de uma maneira adequada? Não esqueçam o que o Toffler coloca num dos livros dele, a questão da síndrome do ninho vazio, que ocorre muitas vezes com casais no processo da aposentadoria. Quando os filhos vão embora, o casal já não se conhece mais, não sabe namorar, não sabe estabelecer relações, e muitas vezes dois processos podem acontecer. Ou o casal se separa porque não se tolera mais, ou faz chantagem para que os filhos estejam sempre por perto, como forma de atenuar ou esconder o conflito decorrente do desconhecimento mútuo. O que você espera dos seus filhos? Que tipo de relação? Quer dar a eles autonomia ou vai estar sempre os chamando ao seu redor? E os netos? Nesta altura já virão netos. Você será um avô interessante, curioso, deseducador, companheiro? Que tipo de postura você vai ter? Que tipo de atitude em relação àqueles que vêm já como descendentes da sua geração? E os amigos? Como você vai estabelecer relações? Que tipos de amigos e que conflitos você acredita que vai ter nessa época em relação aos seus próprios interesses pessoais e conciliar com os interesses dos outros? Vamos falar um pouco da área intelectual. Uma das coisas que cada vez mais se constata hoje é que a educação é um processo permanente. Não podemos mais falar da educação formal como alguma coisa que nos educa durante um período e aí nós começamos uma nova fase. Não, a educação é um processo permanente. E justamente nesta fase, quando nos preparamos para a aposentadoria,
uma das coisas que devemos considerar seriamente é o que queremos aprender, como queremos continuar aprendendo. Esse aprendizado se dá de várias maneiras, através da leitura, através do cinema, através das artes, através das viagens. Quer dizer, existem N maneiras e muitas formas de desenvolver isso. Que habilidades, inclusive, eu quero desenvolver a partir de alguns interesses intelectuais? Como é que eu vou aliar teoria e prática? Eu sou uma pessoa que acumulei ao longo do tempo muitas experiências. E aí tome muito cuidado, porque eu vejo muitas vezes pessoas que dizem assim, eu tenho 30 anos de experiência. Às vezes, pode ser a experiência de um ano repetida 30 vezes, ou às vezes pode ser efetivamente uma experiência que se renovou a cada ano. Pense um pouco que tipo de pessoa quer ser você quando você se aposentar. Que leituras você quer fazer? Você é uma pessoa que gosta de ler? Que tipo de leitura você gostará de fazer nesta época? Você vai se dedicar a examinar, ou ver, ou observar artes? Algumas atividades de caráter intelectual genérico, envolvimento com grupos, com associações? E o que você vai fazer na linha do seu autodesenvolvimento? Ou seja, estabeleça algumas metas, estabeleça algumas ações de processos de crescimento de você como indivíduo, de você como pessoa, como profissional, em todos esses âmbitos. Considere isto e tenha certeza que o seu projeto de vida pode conduzi-lo. Ele sozinho não vai resolver, no sentido de um andamento mais saudável para esta fase da aposentadoria. Outra área importante é a área profissional. Não vamos esquecer, o fato de você estar se aposentando pela perda ou o afastamento de um vínculo empregatício não o elimina da possibilidade de olhar a questão de uma nova vida profissional, de uma nova fase. E aí você pode pensar em termos do potencial que você tem naquilo que você pretende fazer. Ou seja, de que maneira você poderá aproveitar o seu conhecimento, as informações, a experiência e, eventualmente, o potencial que você nunca utilizou nesta nova fase. Agora, há uma premissa que me parece importante. Crie uma nova identidade. Entenda que você está perdendo uma através da perda do vínculo. Crie uma nova identidade. Nós temos experiências muito interessantes nesse sentido. Temos casos de aposentados, por exemplo, que mandam fazer um cartão de visita. Porque é o hábito, é um pouco do ritual da nossa realidade apresentar um cartão de visita. Há pessoas que têm o hábito todo dia botar a gravata e sair de casa, ir para algum lugar. Se for o seu caso, monte um escritório, tenha um ponto para onde você ir, porque a pior coisa, de repente, é ficar em casa sujeito a todas as questões de solicitações da vida doméstica que podem provocar atritos e incomodações dentro do âmbito do lar. Essa nova identidade é um ponto importante. Use a sua experiência anterior. E se você puder, pense. Se você é uma pessoa que pretende fazer alguma atividade voluntária, ótimo. Agora, se ao mesmo tempo você imagina desenvolver uma nova atividade empresarial, a pergunta é, você tem espírito empreendedor? Você sabe fazer alguma coisa que você consegue vender? Você consegue fixar preço nisso que você sabe fazer? E aí eu lhe faria uma pergunta que é fundamental para quem quer empreender. Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, Renato, o que eu devo fazer para tornar-me um empresário ou um empreendedor? E a primeira coisa que eu pergunto a alguém que foi empregado a vida toda é se ele está preparado para ser office boy e presidente ao mesmo tempo. Porque a maioria está preparada para ser presidente, mas não para ser office boy. Se você quer montar um negócio próprio, esqueça a estrutura que você esteve vinculado a uma grande empresa, ela só vale para a grande empresa. Você vai ter que fazer o cafezinho, vai ter que carregar o caixote, vai ter que selar a carta, eventualmente vai ter que levar ao correio. Mas isso faz parte de quem começa pequeno. E não se iluda começando com um grande negócio. Comece pequeno. O importante é que você está numa fase de vida em que a sua realização é a coisa mais importante, é a mais fundamental, é a sua satisfação. Você está buscando este tipo de realização e provavelmente nessa altura da vida você não deve estar muito preocupado em o que dirão os outros. Estabeleça limites para o risco que você quer correr. Por isso também não faça alguma coisa muito grande. E saiba o que você pretende como auto-reconhecimento e como reconhecimento dos demais. Agora, acima de tudo, entenda o seguinte. Desenvolva uma nova identidade da mesma maneira como você teve a anterior e valorize essa nova identidade
também com o mesmo grau de orgulho e satisfação. E com certeza, você, além de prolongar a sua vida, vai criar uma nova etapa de muita satisfação e muita alegria também. Finalmente, vamos falar um pouco de uma área social, de uma área mais abrangente, né? Quer dizer, entre as áreas ainda designadas especificamente. Por exemplo, que tipo de relações você quer estabelecer, que tipo de amizades você vai fazer nesta etapa, que atuação, por exemplo, você terá, vai ter uma atuação política, você vai se dedicar à vida associativa, vai se envolver mais com a comunidade. Agora estão as ONGs, que são oportunidades para muitas pessoas desenvolverem o conceito de cidadania, se dedicarem a uma atividade de reconhecimento às questões da proteção ambiental, às questões outras que se referem às necessidades da comunidade ou da sociedade como um todo. Se você é das pessoas que tem necessidade de pertencer a algo, de fazer parte de alguma coisa, a questão social ganha importância para você e você deve levar isso em consideração. Se você é uma pessoa que nessa altura da vida não quer mais nada que envolva competição, se você é uma pessoa que seus valores, do ponto de vista de algumas questões fundamentais, precisam ser trabalhadas, quer desenvolvê-las, dedique um pouco mais à questão do lado social e não esqueça esta também. Uma área a mais, a área espiritual. Não esqueça que, à medida que o tempo passa, os sentimentos, as emoções ficam mais intensos. E a área espiritual ganha uma certa importância. Muitas vezes você foi, ao longo da vida, uma pessoa muito cética em relação a questões como esta, em questões, inclusive, direcionadas à própria vida, à existência, às reflexões que você faz. Que preocupações você tem do ponto de vista da ética, do ponto de vista moral? Você é uma pessoa que tem vínculos religiosos, não os tem, pretende desenvolver? Qual é o significado que a vida tem para você? Ou que significado você dá à sua vida? Você é uma pessoa para quem a referência de Deus é importante? A questão da liberdade, você usa ou sabe usar e está preparado para a liberdade que vai ter na medida que perde o vínculo, rompe o vínculo com uma instituição, com uma organização, com uma empresa? Como é que você lida com a questão do sobrenatural? A questão da morte, por exemplo. E, por último, falando genericamente de algumas questões que podemos caracterizar como outras, nestas áreas para fixação do seu projeto de vida. A questão da sexualidade. Para muitas pessoas isso é uma questão importante. Para muitas pessoas, inclusive, ao chegar na terceira idade, ao se preparar para a aposentadoria, muitos colocam isto como uma área de forte preocupação. Como é que é isto para você? A questão da sexualidade nesta nova fase. As questões culturais, a questão das etapas da vida, das fases da vida. As viagens que você quer fazer, fazer viagens que não fez, rever lugares onde você esteve, o que você pretende fazer? Você tem intenção de ser uma pessoa de bom humor, de bem com a vida? Que mudanças você pretende estabelecer na maneira de viver? E, por último, uma questão que me parece muito importante, colocada muito pelo Erich Fromm, num dos famosos livros dele. Você, nesta fase da vida, continua a querer ter ou ser? Eu entendo que esta é uma etapa da vida em que mais vale a pena desenvolver o ser do que o ter. Porque não adianta muito ter se eu não consigo ser. Há muitas pessoas na vida que têm coisas, têm objetos, têm propriedades, mas não são no sentido de nem as desfrutam. Então, quem sabe é a hora de desenvolver mais o ser e até muito mais o ser do que o ter no sentido do possuir. Trabalho. Veja no livro e aí você vai encontrar todas estas questões sobre as quais você pode trabalhar nas páginas que nós já enumeramos e faça esse exercício, acima de tudo, como um processo de disciplina e de reflexão. E com certeza você poderá pelo menos ter um encaminhamento muito mais saudável da sua vida na fase da aposentadoria. Após todas estas reflexões e análise dos pontos que enumerei ao longo deste vídeo,
Eu quero encerrar a nossa conversa, o nosso diálogo, com uma afirmação de fé, de confiança, de que você efetivamente tem uma grande oportunidade de transformar a aposentadoria numa fase positiva, saudável e alegre da sua vida. Não encare tanto a velhice quanto a aposentadoria como fases, de certa maneira, descendentes, como fases desagradáveis da vida. Eu acho que nós temos que encará-la como uma nova fase, onde, evidentemente, não temos mais a energia, a capacidade, eventualmente a disposição de 20 anos. Mas temos muitas outras coisas que são importantes e que devem ser levadas em consideração. E eu resumiria com algumas recomendações. A primeira delas é que um programa desta natureza, seja ele coordenado pela empresa, como nós temos feito em muitos casos, seja ele de autodesenvolvimento, ou seja, um programa de desenvolvimento individual, como também temos desenvolvido na nossa experiência com a equipe das organizações Bernhoeft, é e deve ser alguma coisa preventiva. No mínimo, com 5 anos, eventualmente 2 anos ainda é um prazo adequado. Mas se você me perguntar qual é o tempo ideal, 5 anos antes de prever a aposentadoria, de encarar a aposentadoria, comece a formular isso. Comece a pensar, porque você pode fazer de uma maneira não só preventiva, como gradativa. Um outro aspecto importante é que encare este tipo de programa, ou esse tipo de atividade, como um processo de autodesenvolvimento. Não espere que os outros cuidem de você. Trate você mesmo de cuidar de si próprio e de encaminhar esta atividade. Outro ponto que eu considerei importante: não olhe só o lado financeiro, por favor. Ele é importante? É. O fato de amanhã você não depender de outros lhe dá muita tranquilidade. Mas não esqueça de desenvolver uma nova identidade, de ter um apelido, um sobrenome seu que não seja pertencente a outra empresa ou a outra organização. Algo que lhe dê a satisfação de uma identidade da qual você também vai se sentir orgulhoso, tanto quanto daquela que você vai ter que abandonar ou deixar em algum momento. Estabeleça um projeto de vida, é uma nova fase, portanto, precisa ser trabalhada, precisa ser discutida. Eu não estou falando aqui nada rígido, nada lógico, eu estou falando apenas de olhar isto com uma certa antecedência e elaborar algumas questões que, de certa maneira, vão servir como roteiro, como um direcionamento, como um processo de uma bússola para esta nova fase da vida. E, por último, não perca sua autoestima. Você tem uma grande chance de preservar essa autoestima e ser não apenas uma pessoa feliz e de bem com a vida, mas, acima de tudo, uma pessoa que irradia essa satisfação para os demais. E os demais possam ver em você uma pessoa que é um exemplo, que é uma referência e que é um modelo. E vá em frente que, com certeza, você não vai se arrepender e vai encontrar muitas satisfações e alegrias ao longo deste percurso.